Estimados amigos, muito bom dia. O tema que eu trago para a nossa conversa de hoje versa sobre a herança extrapatrimonial. Pretendemos com isto discutir qual é o papel que os pais têm no processo de educação dos seus educandos, dos seus filhos, dos seus petizes, das suas sementes. Que papel eles têm na transmissão de conteúdos e como é que esses conteúdos podem contribuir para o desenvolvimento de seres adultos, maduros, mas acima de tudo preparados para saberem lidar per si com seus próprios pés e enfrentar com total abertura para aprender e total abertura para se adaptar às várias circunstâncias que o dia a dia os remete no futuro. Por que herança extrapatrimonial? Muitas das vezes o termo herança remete-nos a um legado constituído por um acervo material de bens materiais, financeiros, muitas das vezes confunde-se muito daqui a questão da materialidade ou não da educação e como é que isto pode contribuir para o desenvolvimento de pessoas, mentes que valorizem o que é a essência da vida e possam reconhecer o que é mais importante para a satisfação a vários níveis, incluindo a nível material. Em poucas palavras, será um material suficiente e necessário para plena realização, sendo esta plena realização material e imaterial? Ou será um imaterial mais relevante, mais salutar e mais importante para a plena realização material e imaterial? Qual desses dois atributos ou conteúdos mais contribuem para o desenvolvimento da resiliência e da aceitabilidade, da humildade necessária para a pessoa saber enfrentar, encarar desafios, adversidades do dia a dia? Estamos a olhar para o papel dos pais, no entanto que a educação, o papel da educação das pessoas, das crianças, não é relegado às escolas. As escolas são assumindo o espaço, o palco que formatam a educação formal. A educação de raiz, de base, começa nas próprias casas e esta é transmitida pelos pais, pelos progenitores, pelos encarregados de educação, na forma de histórias, na forma de princípios, na forma de valores, na forma do exemplo e, acima de tudo, na forma da presença e do tempo que estes pais dedicam aos seus filhos. Então, nós queremos, no fundo, discutir como é que os pais devem se posicionar como os responsáveis ou sendo os transmissores desses princípios que vão sustentar o futuro dos seus filhos quando eles saírem ao mundo fora e poderem se apresentar como pessoas, como seres e poderem a partir daí também fazer o seu legado, sendo que esse seu legado pode ser continuidade do legado que eles adquirem ou herdam de seus pais, daí a questão da herança, mas nós queremos discutir sob o ponto de vista extrapatrimonial. Então, pois bem, começaríamos por reforçar que o papel dos pais é educar. E a educação é centrada na transmissão de valores e de princípios. E essa transmissão de valores e de princípios é feita sob o ponto de vista de transmissão de conteúdos. Esses conteúdos naturalmente são expressos na forma de palavra. São as palavras que exteriorizam acima de tudo os pensamentos que os próprios pais têm. E esses pensamentos, por sua vez, que os próprios pais têm,
também são resultado daquilo que foi a educação que eles receberam dos seus próprios progenitores e também as experiências que foram colhendo ao longo das suas vidas. É assim que, de uma forma implícita e explícita, os pais acabam por transferir as suas frustrações, os seus hábitos, as suas rotinas, e os filhos, estes desde muito pequenos, são muito mais atentos, mais do que aquilo que os pais dizem, mas acima de tudo aos seus comportamentos, às suas atitudes, a forma como eles se posicionam face a diversas questões, a diversas condições, a diversos ambientes, principalmente aqueles ambientes ou aquelas situações que são adversas, que são anormais. Esses são os momentos que mais marcam os filhos e estes ficam mais atentos e observam mais a forma como os próprios pais, progenitores, se comportaram diante destas situações, para eles a partir daí beberem ou aprenderem os valores ou os princípios. Estamos aqui a concordar que o principal conteúdo que os pais devem se focar na educação de seus filhos é na transmissão de valores, de princípios, e esses valores e princípios estão alicerçados na sua cultura, na sua educação formal, nas experiências que colheram. E depois são esses valores e esses princípios de base, a educação de base de casa, que os filhos levam para fora, para a educação formal, nomeadamente, e vão a partir dali buscar outros conteúdos de natureza, nomeadamente científica, de socialização com os outros, e trabalham a partir daí a sua humanidade, e depois eles, a partir de um certo momento, passam já a adquirir uma herança que nós chamamos de um legado. E este legado que depois, sucessivamente, eles vão consolidar, robustecer e transmitir para as gerações seguintes. Sucede que observam-se que algumas gerações podem ter falhado, ou até olhando para aquilo que é a educação de 2 ou 3 gerações numa mesma família. Se olharmos para a árvore genealógica, podemos observar que em alguns momentos é fácil, ou é mais fácil, ou ainda ignoram-se questões de transmissão desse legado de pai para filho e olha-se mais para o resultado. Mas o resultado conta tanto quanto o processo, quanto os meios pelo qual este jovem, que podemos olhar, apreciar como alguém que esteja dentro ou fora dos padrões aceitáveis desta sociedade, olhando unicamente para o resultado ou comportamento que esta pessoa apresenta diante deste padrão de uma sociedade. Mas mais importante do que isso é compreender os meios, o processo pelo qual estes valores foram transferidos pelos pais. E isto leva-nos ao encontro de uma acepção, que é compreender como é que os pais podem assegurar que estão a transmitir da melhor forma possível aquilo que eles têm para os filhos. O que é que os pais têm? Os pais têm somente o seu tempo, porque o tempo é o recurso mais precioso, porque o dia tem 24 horas e este dia não pode ser elástico, não se aumenta nem se reduz. Muito mais do que a partilha do pão, dos ganhos que os pais adquirem do seu trabalho árduo, o recurso, arrisco-me a dizer que o recurso mais importante que os pais dispõem para transmitirem conteúdos que possam consolidar os princípios e os valores é o seu tempo. É assim que os pais oferecem-se a doar-se o seu todo aos seus filhos por via da presença, da participação no dia a dia da vivência dos filhos e vice-versa, porque os filhos, sendo parte deles, naturalmente que acompanham a vivência dos seus pais e aí
constroem a sua humanidade. Há algumas passagens reflexivas no texto, na lei canônica, que vale a pena trazer para esta reflexão. Uma delas tem que ver com o papel da família, e pronto, ali tem a questão o papel da mulher, em que rege-se que esta deve ser submissa aos maridos, o papel dos maridos às mulheres, em que rege-se que estes devem amar as suas mulheres, e tem o papel dos filhos, em que estes devem honrar e obedecer aos seus pais. E por fim, o papel dos pais para com os filhos, que é de estes poderem educar, poderem participar, poderem dar-se o seu tempo sem exacerbar o peso, sem admoestar ou sem fazer um uso abusivo desta posição de pai para filho. Na verdade, ao fim de tudo, o que se recomenda é que uns submetam-se aos outros através da misericórdia, a mesma misericórdia que Cristo teve para conosco. Isso também leva-nos a uma outra reflexão, tem que ver com a parábola do talento. Esta parábola do talento refere-se a um senhorio, vamos lá, que ele teve que se ausentar daquela área. Ele confia os seus talentos a 3 pessoas. A um deles deu 5 talentos, ao segundo deu 2 talentos e ao terceiro deu 1 talento. Portanto, deu os talentos em função das condições e em função do mérito que cada um tinha. Sucede que, passado algum tempo, este senhor regressa e os seus servos, ao visualizarem a aproximação deste senhor que o confiou os seus talentos, o que tinha recebido 5 talentos, aproxima-se e diz que: olha, senhor, aqui tem 5 talentos a mais do que estes 5 que me confiou. E o senhor responde a ele: servo bom e fiel, eis que a sua produtividade será recompensada pelo seu bom ato. Aproxima-se o que recebeu 2 talentos. De igual medida diz: aqui tem os 2 talentos que eu reproduzi na base destes 2 que me confiou. E o Senhor retorna para ele dizendo: servo bom e fiel, eis que será recompensado e multiplicado o seu esforço em função do cuidado que teve em multiplicar e reproduzir. E aproxima-se o terceiro, que recebeu 1 talento, e diz: o Senhor é conhecido como uma pessoa muito rigorosa e má, e eu, por medo, enterrei 1 talento que tinha, e eis-lo aqui, o 1 talento que eu recebi. E o Senhor diz assim: e ainda mais tu sabias que eu era mau e exigente, e enterraste esse talento. Então tu te mostraste um servo mau e preguiçoso. É assim que não terás condições, ou não podes, não mereces como recompensa a multiplicação dos teus talentos. Portanto, é assim que conclui-se que cada um recebe os talentos em função das condições, aquelas que nós nos referimos aos principais valores e princípios que os pais transmitem. E isto não é só mérito ou demérito do filho, é um processo de pai para filho, em que eles constroem-se, acima de tudo, através da palavra que diz: submetam-se uns aos outros. Então há aqui um papel de pai para filho e de filho para pai, que deve ser muito mais voltado, orientado à transmissão da palavra. Queremos assim concluir dizendo que a principal herança que os pais podem transmitir para os seus filhos não é uma herança patrimonial ou uma herança material, mas é sim uma herança extrapatrimonial, que é mais voltada para a transmissão de princípios e de valores que possam permitir com que estes no futuro sejam multiplicadores de talentos, porque o principal talento que um pai pode transmitir para os filhos são os seus princípios e valores, através do tempo que eles dedicam para participar na vida dos seus filhos e vice-versa. Muito obrigado pela vossa atenção e presença. Deixem ficar os vossos comentários. Um abraço de luz e até breve.